Olá pessoal, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas aí ao pessoal online a essa webconferência da Apex. E hoje quem vai estar aqui debatendo com vocês sou eu, o Albert Alves, né? E a gente vai estar fazendo aí alguns cotejos, algumas comparações sobre as especialidades, né? Tanto a conscienciometria em relação com a proexologia. Então eu agradeço a presença de todos e eu vou falando aqui, a gente tem alguns tópicos para a gente ir comentando, mas eu quero deixar bem aberto para vocês aí participarem, que isso ajuda bastante. Eu vou aprendendo com vocês e a gente vai trocando ideia. Então para vocês se manifestarem aí tem que ser pelo texto, né? Ninguém vai conseguir falar assim pelo áudio. Então eu vou falando aqui e a gente fica de olho aí para as intervenções de vocês aí. Só para deixar bem claro que assim que quiser vocês podem interromper que a gente passa a trocar as ideias aí. Então a ideia é o seguinte, eu separei mais ou menos aqui nesses 3 tópicos principais, começando pela autoconscienciometrologia, que é a nossa especialidade lá da Conscious, né? Passando depois para as relações entre a Recin e a Proex. Qual que é a relação, como é que funciona essa história, precisa dos dois, um só é suficiente. E depois finalizando com essa autoconscienciometria, né, a própria conscienciometria e o que eu chamei ali de senso de orientação proexológica, que seria essa sensação se a gente está indo na direção correta ou não. E acho que com esses tópicos a gente consegue abarcar aí as principais ideias desse cotejo que a gente quer fazer. Começando aí pela autoconscienciometrologia, eu vou procurar falar algumas coisas, eu não sei se vai ser básico para vocês, qualquer coisa vocês me avisam, mas eu vou falar de algumas ferramentas que a gente usa para poder fazer essa autoconscienciometrologia. Começando ali pela especialidade, né, a conscienciometrologia, ou seja, é a medida da consciência. É aquilo que a gente tenta fazer aqui na Conscious, com várias técnicas, ferramentas e instrumentos. Talvez o mais famoso instrumento para se fazer a medida da consciência, que é uma coisa difícil, medir a consciência, né? Não é a mesma coisa a gente pegar uma régua e medir o tamanho da mesa. A consciência é um processo mais subjetivo. Então a gente tem esse grande desafio de tornar objetivo uma coisa subjetiva. Essa objetividade é o que a gente chama dessa medida. A gente dá uma nota. Talvez o instrumento mais famoso seja esse aqui, o livro Conscienciograma. Eu estou mostrando ele aqui na imagem. O Conscienciograma ele é praticamente um teste de inteligência evolutiva. A gente aqui nessa versão que é a que existe atualmente com 2.000 perguntas, né? Então existe 2.000 questões que a gente ali entende a pergunta e tenta se colocar, dar uma nota para si mesmo. Então a gente faz essa autoconscienciometria. Você tem que dar uma nota sobre você mesmo. E a partir desse conscienciograma, que esse foi lançado em 1996, aí a gente tira um retrato da nossa consciência. 2.000 perguntas é bastante coisa. Existe uma meta da própria Conscious, tem esse objetivo de expandir. É uma sugestão do autor, né, o professor Valdo Vieira, de aumentar essas perguntas de 2.000 passar para 50.000. A gente tem um projeto que chama de Conscious, depois eu vou comentar alguma coisa, mas ele tem esse objetivo de aumentar essas perguntas. Então ele é um instrumento, algumas pessoas acham difícil, eu acho ele realmente complexo, mas nada, não é um bicho de 7 cabeças. A pessoa dedicando ali com calma, ela entende a pergunta, se coloca uma nota e ela vai ter uma visão panorâmica. Esse é um instrumento. Dentro da Conscious, se a pessoa quer fazer um processo mais técnico e institucionalizado, que é o que eu escolhi fazer para mim mesmo, aí tem os cursos da Conscious. Um deles, o objetivo é a gente terminar de responder esse conscienciograma. Em menos de 6 meses você tem que responder o conscienciograma e transferir as notas ali do conscienciograma para o gráfico. Aquele gráfico a gente chama um gráfico de 60 graus. Eu vou pedir a Sabrina aqui para mostrar num PDF para vocês o meu próprio gráfico.
Esse gráfico eu fiz em 2010, quando eu respondi o conscienciograma. Esse aí é o mapa, Sabrina, é o gráfico. Aí não sei se todo mundo está vendo direito, mas ali é o gráfico de 360 graus. O que vocês estão vendo ali é a minha consciência, né? Aquilo que eu consegui medir, tá aí. São as 2.000 respostas que eu dei para o conscienciograma, está representado aí nesse gráfico. É vamos dizer assim, a representação mais autêntica que eu consegui atingir sobre a minha própria personalidade. É um negócio esquisito, parece mais um raiozinho, uma amebazinha, mas essa representa melhor do que o meu rosto que vocês estão vendo aí. Pode voltar para lá. Mas então esse é um outro instrumento, já falei de dois, esses dois aí estão conjugados, né? Tanto o livro conscienciograma como o gráfico de 360 graus. Por que isso é interessante? Você vai se conhecendo, agora fazendo a relação com a ProEx, eu penso o seguinte, se a pessoa não sabe nada da ProEx dela, ou seja, ela não sabe para que ela veio ao mundo, para que ela tem que fazer, se ela não tem noção nenhuma, é porque ela se conhece pouco. Essas coisas são conjugadas, elas são casadas, né? Quanto mais você sabe sobre você mesmo, a sua noção daquilo que você tem que fazer vai melhorando. Não sei se ficou clara aí essa ideia. Essa ideia ela é bem central nesse ponto aí, da autoconscienciometria. Por isso que vale muito a pena a gente fazer autopesquisa e autoinvestigação. Quanto mais você souber sobre você mesmo, mais você vai saber aquilo que você tem que fazer. Essa é uma relação direta. Então por isso que eu estou falando desses instrumentos técnicos aí para quem tiver interesse. Falei do conscienciograma, do gráfico 360 graus. Existe o curso também, eu acho bem famoso, o pessoal deve conhecer, que é o Consim Cobaia. Que por sinal, nesse exato momento, a Consim está promovendo um Consim Cobaia, está acontecendo agora à tarde. Existe ele, uma vez por mês a gente faz aqui em Foz do Iguaçu, o Consim Cobaia. Que é o que? Vai ali, é uma dinâmica, né, do jeito que está acontecendo ali agora. São 10 alunos, tem os professores, o conscienciômetras, né? E vai uma pessoa que vai ser por sorteio, mas antes ela se predispôs, ou seja, não é obrigada, a pessoa pode querer não entrar no sorteio. Quem entrar no sorteio, aceitar o desafio, né, e for sorteada, aí vai lá para frente, aí ela vai ser a Consim Cobaia. Então a pessoa vai fazer um processo de exposição, autoexposição, até onde ela quiser. O limite da autoexposição é feito pela própria pessoa. E ali, tanto os outros alunos, ali, os participantes, como os conscienciômetros, vão orientando, e a gente sempre segue alguma folha de avaliação do conscienciograma. Ali a linha central que a gente segue é sempre pelo conscienciograma. Por isso que o nome completo é Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Não é todo mundo, não é obrigado a entrar, e a gente sempre segue a linha do conscienciograma para ficar mais fácil. É uma técnica que já está pronta e funciona bem. E ali a pessoa faça a sua autoexposição, e o que é mais valioso que ela recebe é o processo do feedback, que todos nós temos em algum nível, o processo da distorção da autoimagem. A gente pensa que a gente é ruim em algumas coisas que a gente não é, e às vezes a gente pensa que é bom em umas coisas que a gente não é. Tem essas distorções. Às vezes a gente não sabe o que está faltando. Então essa visão externa ajuda muito. Eu acho muito difícil a pessoa caminhar, né, no processo evolutivo sem algum processo de feedback externo, mesmo que seja no início. Depois a pessoa pode ir desenvolvendo a autocrítica e ela mesma prosseguir. Mas no início, até um bom pedaço desse processo de evolução e da autopesquisa, a gente precisa receber feedback externo. Essa visão externa, a pessoa enxerga coisa que a gente não enxerga. Isso é muito importante. Esse é o Consim Cobaia. E aí dentro dos outros cursos da Consciência tem uma série de técnicas. Por exemplo, a Consciência tem o programa autoconscienciométrico, que dura 2 anos, e durante esses 2 anos são 3 cursos.
Dois de 6 meses e um de 1 ano. O primeiro é o Fundamentos. Você sai do Fundamentos com o que a gente chama mapa conscienciométrico. Eu vou mostrar o meu aqui. O segundo curso é o Recim 1, que você sai de lá com o gráfico, que eu já mostrei. E o Recim 2, que dura 1 ano, ele é só com 5 cobaia. Você fica 1 ano passando ali, todo mundo passando pelo com 5 cobaia. É uma aula por semana, né? E cada aula 2 pessoas são com 5 cobaias. Eu fiz, durou 1 ano e 3 meses, eu passei em cerca de 8 com 5 cobaias nesse 1 ano e 3 meses. Aí depende da quantidade de alunos e tudo mais, mas essa é a média. Eu vou mostrar aqui então o meu mapa conscienciométrico, que é o que a gente sai ali como um instrumento, como resultado no final do curso Fundamentos. Esse mapa ele tem muita coisa de psicologia mesmo e começa o processo da conscienciologia e começa um pouco do conscienciograma. Então ele tem a autoimagem, o que está aí, o que vocês estão vendo, ele é o meu e ele é real, foi o que eu fiz mesmo durante o curso lá. Então tem o processo da autoimagem, tem a tendência mais depreciativa, personalista, questões de temperamento, modos de inteligência ordenado por aquilo que eu tenho mais facilidade, e por aí vai. Tem uma técnica aqui da psicologia que chama janela de Johari, que é a porcentagem que você tem do eu cego, né, aquilo que você não enxerga, o eu desconhecido. E lá no meio ali tem ali trafores, trafares e trafais. É um instrumento interessante. Você chega no final do curso, desses 6 meses, no primeiro Fundamentos ali, você já tem uma boa noção da sua estrutura intraconsciencial. A partir dessas técnicas aí. Ó. Tem esquemas, temperamento, trafores, trafares. Depois a gente passa para o Recim 1 e a gente usa esses dois que eu já comentei. Responde conscienciograma e mostra lá o gráfico. Aparece lá o gráfico 360 graus, que é o que eu já mostrei. Pode mostrar de novo aí, né, Samir? Que aí o gráfico, aí sim, agora a gente já entrou no conscienciograma. São as respostas ao conscienciograma. E aí aparece o gráfico. Agora você já tem uma visão ainda maior e mais profunda sobre você mesmo. São as 2000 questões que tem lá no conscienciograma. E depois em terceiro lá, você não sai com um resultado, vamos dizer assim, algum gráfico ou tabela igual eu mostrei aqui, que é a última parte, que é só com 5 cobaia. No com 5 cobaia você sai com as suas anotações, o resultado daquela sua vivência. Aqui eu também vou mostrar umas outras técnicas que eu fui utilizando em paralelo. Tem a do temperamento, que é o que eu fiz. A partir de tudo isso, tem um PDF aí também, Sabrina, que é o do temperamento. É um PDF também. Essa do temperamento, o que eu fiz? Baseado em todos esses levantamentos que eu fiz aí do processo da autopesquisa, tá, não tem problema, mas eu vou falar desse do temperamento. O que eu fiz? O temperamento, o professor Valdo fala muito, ele que é uma das coisas mais difíceis de mudar, fica por último, né? Quando você tem essa visão geral, você respondeu o conscienciograma, fez esse mapa e aplicou aí quantas técnicas for preciso, com 5 cobaia e tudo mais, você consegue ter uma visão de conjunto e começa a observar alguns padrões. Você faz aquele levantamento. Então o que eu fiz? Eu peguei vários comportamentos e listei aqueles comportamentos que têm uma raiz semelhante. Então, vários comportamentos com raiz semelhante. Então, é possível, é provável que a causa daquele comportamento tenha ligação com o meu temperamento. Então, o que eu fiz isso em termos foi um mapa que não vai ser possível mostrar aqui, mas é um PDF. Depois a gente pode disponibilizar online, se for o caso. Mas ele mostra, a gente começa a chegar lá com o processo do nosso temperamento. Entender o nosso temperamento, que é uma coisa bem valiosa. Porque é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que mudar. É lá no temperamento. Ele está lá por trás de tudo que a gente manifesta.
Isso aí são termos, ferramentas e instrumentos para fazer o processo da autoconscienciometria. Estou dando uma geral básica aí para quem quer a parte técnica, qualquer coisa vocês se manifestam aí, avisa a gente pode falar mais. Tem uma outra técnica, essa da ciência convencional, e a pessoa pode usar. Aí acho que dá para a Sabrina mostrar aí, que é o etograma. O etograma é o pessoal da biologia que faz, eles estudam o comportamento dos bichos. E o que é que dá para fazer? É você estudar o seu próprio comportamento. Eu peguei um etograma aqui na internet, desse bichinho aí que chama o suricato. Eu mostrei isso aí quando eu apresentei o meu verbete lá na Tertúlia. Eu vou passar só a ideia geral para quem quiser aplicar a técnica. Ali você lista os seus comportamentos, aí a gente expande, né? Seu comportamento, tanto as suas ações como a sua pensenidade. E você faz uma estatística disso, tanto que se repete aqueles comportamentos. E esse gráfico que está aparecendo aí na tela, aí tem alguns quadrados e as setas. Os quadrados são o comportamento. Então, o maior quadrado que tem aí é o sit, que é sentar, né? Do suricato. E aí então ele é proporcional, quer dizer que o suricato passa a maior parte da vida dele sentado. E as setas mostram que ele mudando de um comportamento para outro. E o tamanho da seta mostra também a intensidade. Então a maior seta ali talvez seja a número 5, ele passa de sit para scan. Então aí a gente tem um resumo da vida de um suricato. Ele passa a maior parte do tempo sentado, e ele muda muito de sentado para scan. Scan ele fica mexendo a cabeça assim para os lados, observando o que está acontecendo. A ideia então é o que? Foi daí que eu fiz o gráfico das raízes do temperamento. É você listar tudo isso, faz uma estatística e você vai ter uma noção dos seus comportamentos. O que você anda pensenizando. Tanto de ações como de pensene mesmo. Às vezes você nem movimentou soma, mas mexeu bastante coisa, pode ter até feito um estrago danado, só pensando, só pensenizando, né? Pode voltar aí, Sabrina. Então esse aí é só para a gente ver essas ferramentas aí de autoconscienciometria. A ideia geral da autoconscienciometria é a gente sempre fazer essa medida. Quanto mais correta ela for, melhor. Mais você vai saber o que você tem que fazer, que é a relação cotejo que a gente está querendo fazer aqui hoje, né? A relação com a ProEx. O que nós somos tem muito a ver com o que nós temos que fazer, que é mais a questão da proexologia. E aí, se tiver tudo ok para vocês, se não tiver nenhuma pergunta até aí, eu vou passar para a questão da Recim e ProEx. Lembrando que nesse primeiro tópico aí, o que eu acho mais interessante é essa ideia de quem não sabe nada da sua ProEx é porque está se conhecendo pouco. Essa eu acho que é a mensagem principal dessa primeira etapa, vamos dizer assim. E isso, os efeitos disso é o que? Quanto mais você se entender e souber sobre você mesmo, aí você vai saber para onde ir, né? Para o que você tem que fazer. Que é um dos maiores interesses aí da Apex, questão da ProEx. Você nasceu para quê? Para fazer o quê? E aí, entrando na segunda parte, eu vou falar da parte de Recim e ProEx. A Recim, para quem não sabe, reciclagem intraconsciencial. Talvez esteja no âmago do processo evolutivo a Recim, porque evolução e Recim para mim é quase sinônimo. Evolução é você ter o processo de melhoria, e não tem como fazer uma melhoria sem fazer essa reciclagem intraconsciencial, a melhorar a gente mesmo. E aí, fazendo o cotejo aí com a programação existencial, a gente pode pensar o seguinte: pelo aspecto da ProEx, a gente faz lá o planejamento da nossa ProEx e vem executar aqui no intrafísico. Então você nasce para realizar uma tarefa. Se a gente analisar pelo viés da conscienciometria, a gente nasce e quando chega no final da vida, a gente tem que estar melhor do que quando a gente entrou. A ideia geral da conscienciometria é essa. Então a Recim, pela Recim, o que interessa é que a gente dessome melhor do que a gente nasceu.
pela ProEx é que a gente seja bem sucedido em algum tipo de empreendimento. Eu gosto de comparar a programação existencial com o empreendimento que a gente vem realizar. E essas duas coisas têm muita relação. Você pode, por exemplo, raciocinar que se você foi bem sucedido na sua ProEx, então a pessoa nasceu, ela tinha aquela missão dela, e ela conseguiu ser bem sucedida. Então ela realizou bem a ProEx. Eu penso que se ela realizou bem a ProEx, ela não é a mesma pessoa do que antes. Então ser completista também tem os dois lados da mesma moeda. Se você foi completista, você também reciclou, você também evoluiu. Então nessa parte aqui, fazendo esse cotejo sempre com Recim, ProEx, essa talvez seja a ideia principal. Pelo viés da conscienciometria, a gente vai fazendo reciclagem e evoluindo. Pelo viés da ProEx, existe o trabalho, né, o empreendimento, a missão. E essas duas coisas estão intimamente relacionadas, interconectadas. Os dois lados da mesma moeda. E a gente pensando pela conscienciometria, tem vários ciclos, tem várias maneiras de se falar a mesma coisa. Eu vou falar de uma forma. A gente tem um ciclo a gente faz medições, usando essas técnicas lá que eu falei anteriormente, faz medições e faz reciclagens. Depois acaba? Não, aí você faz novas medições, novas reciclagens. E por aí vai. O processo aparentemente é infinito. A gente tem uma finitude aqui numa vida, né? Você vai ter um limite, tem o estofo, o nosso fôlego para fazer reciclar dentro de uma vida, mas o processo evolutivo, até onde a gente sabe, não tem fim. Mas essa ideia então de medir, mudar, medir novamente, mudar novamente, esse é o ciclo da autoconscienciometria. Tem várias maneiras de falar a mesma coisa. Vocês vão ver outras pessoas falando de outras técnicas, mas a ideia é essa. Pelo viés da conscienciometria é essa. A gente mede, faz uma avaliação, autopesquisa, investigação, tal, chega em alguma coisa objetiva e tenta mudar aquilo. Depois que mudar ou aprimorar algum nível, você mede de novo e assim sucessivamente, num ciclo permanente. Agora, como medir, a gente já falou, tem várias técnicas. Agora, como mudar? Aí entra o processo da reciclagem. E eu penso que o como vai mudar depende daquilo que você quer mudar. É o processo da reciclagem. Depende de qual é o traço, de qual é o processo que você quer mudar, você pode aplicar técnicas diferentes. Então eu gosto de colocar assim, você fez a medida, identificou, fez um diagnóstico. O próprio diagnóstico já é bem interessante. O diagnóstico ainda não é a cura, mas o diagnóstico já provoca algum tipo de alívio. Pode provocar, né? Por exemplo, eu posso estar com um vestígio, um sintoma de alguma doença, aí eu vou no médico e ele vai me dizer, não, você está com gripe, você não está com pneumonia. Aquilo para mim vai ser um alívio. É menos mal, né, ter uma gripe do que uma pneumonia. Já dá um conforto. E esse conforto para a consciência faz diferença. Porque ela pode ficar se auto-assediando, tem vários processos que podem acontecer por aí afora. Mas a ideia que eu estou querendo dizer é que o próprio diagnóstico já é uma coisa muito importante. Ainda não resolveu, mas já provocou algum tipo de alívio. Agora, nesse processo das mudanças, dependendo do qual é o problema, você pode procurar ajudas diferentes ou aplicar técnicas diferentes. Você pode chegar à conclusão que para aquilo que você quer melhorar, seja melhor fazer uma consciência terapia. Para aquilo que pode ser a própria conscienciometria, nas reciclagens, nos cocinho cobaia, você pode conseguir fazer aquela mudança ali, sem precisar da consciência terapia. Você pode chegar à conclusão que uma psicologia vai te ajudar. Pode ser que você precise da psiquiatria, da psicologia, algum curso pode te ajudar a fazer uma reciclagem, uma conversa com alguém pode te fazer uma reciclagem. E tem por aí várias coisas na linha da educação pode te ajudar a fazer uma reciclagem. Então eu gosto de dizer assim, não sei, medir, tem várias maneiras de medir e tem várias maneiras de mudar. E a gente fica nesse ciclo de medir e mudar, medir e mudar. Você pode medir ali, a pessoa pode chegar, por exemplo, fez o conscienciograma, chegou num diagnóstico e aí procurou a consciencioterapia.
Aí a consciencioterapia tem lá o processo dela, tem lá aquelas 4 etapas deles lá, que é autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. É bem parecido com o nosso. A gente pode passar por esse processo aí, parecido com esse, fora da consciencioterapia. A conscienciometria, ela chega mais, está mais perto, é mais fácil de visualizar a questão da autoinvestigação e do autodiagnóstico, né? Fica mais claro até aí, você chega num processo. Mas nada impede que com o diagnóstico e com o Syncobaia, a própria pesquisa da pessoa, que ela consiga fazer uma reciclagem. Eu já passei por aí tanto consciencioterapia, conscienciometria, cursos e eventos que eu já citei, aí a pessoa pode fazer, e tem outros processos cognitivos interessantes que podem ajudar a pessoa a mudar. Aí depende. Então o que eu quero dizer no final das contas com tudo isso é aquilo. A hora que a gente vai entrar no processo de mudança, depende do que você quer mudar, pode ter uma técnica mais adequada para aquilo. Para cada doença tem um remédio mais adequado, né? Agora, por exemplo, o conscienciograma, ele é didaticamente separado na parte do holossoma e na parte dos atributos da consciência. Em cima de tudo, o que comanda tudo é a consciência. E o autor do livro aqui, o Valdo Vieira, ele quis separar. Então, vamos medir a consciência pelos resultados que ela tem na hora que ela controla os veículos dela, os 4 veículos, né? Então essa é a parte do holossoma, ou na hora que ela usa os atributos conscienciais. São duas, separou didaticamente. Tudo no fundo está tudo interconectado. Um traço de como você usa um soma pode estar ligado com um atributo seu lá de coerência, de priorização, alguma coisa assim. As coisas são conectadas, mas didaticamente é interessante separar. Então vamos dar um exemplo de um processo de reciclagem, aí seguindo essa ideia do conscienciograma. A pessoa pode, por exemplo, ter uma questão aí tanto de priorização, que é de um atributo, ou vamos colocar um mais simples, de patopensenilidade. A pessoa tem o mau hábito de pensar mal em algumas situações. Aquilo vai causar um processo de intoxicação interna, consciencial. E esse modo de pensar e funcionar vai afetar o energossoma, o veículo energético da pessoa, e pode prejudicar, causar um bloqueio. Então, vamos supor que pelo atributo da pensenidade da pessoa, ela provocou um bloqueio no energossoma, na cabeça, por exemplo. Então são 2 aspectos, um energético e um de atributos, da pensenidade. Aí a pessoa quer reciclar. A raiz mesmo vai estar lá na consciência. Em qualquer um dos casos, a raiz está na consciência, mas ela pode ir abordando por aqui. Por exemplo, ela pode, por alguma técnica dela mesma, ou outra pessoa colocando ela um arco voltaico, ou ela fazendo um mutirão de EV, ou participando de um evento, ela pode ter uma interferência direta no energossoma para fazer o desbloqueio do energossoma. Mas se ela continuar pensando, patopensenizando daquele jeito, daí a pouco ela vai causar o mesmo bloqueio. Ela não mexeu na raiz. Mas já ajuda, uma coisa ajuda a outra. Aí ela pode desbloquear, ela vai ter algum tipo de alívio, e se ela souber aproveitar, vai ter um ganho ali energético. Ela souber reaproveitar essa energia para continuar o processo da reciclagem, ela pode chegar lá na pensenidade dela, ver qual é o atributo específico e fazer essa mudança, essa reciclagem intraconsciencial, que é essa que no final das contas é aonde a gente quer chegar. É essas reciclagens que são os degraus que a gente vai subindo, né, no processo evolutivo, até chegar em determinados patamares. Essa é a Recim. É uma forma, dei aí um exemplo. Esses tipos de reciclagem, depende do tipo da reciclagem que você quer fazer, depende do problema, pode ser mais adequado um tipo de técnica ou outro tipo de técnica. E a relação com a própria programação existencial, que ali agora a pessoa já tem, se ela seguindo esse ciclo da autoconscienciometria, ela já descobriu bem sobre ela mesma. Aí agora eu já estou comentando que a relação entre Recim e Proex.
aquilo para você ser bem sucedido na ProEx, quase que automaticamente você vai ter que ser bem sucedido em termos de reciclagem. Você não vai chegar no final da vida e sendo completista sem ter feito nenhuma reciclagem. Isso não dá para acontecer, são dois lados da mesma moeda. Que aí entra o tópico principal que eu acho em relação ao cotejo da programação e da Recim. Então vou dar mais exemplos para ficar mais clara a situação. A pessoa descobre que ela, por exemplo, tem o processo de autoritarismo, o processo da liderança mais contaminado com o processo do autoritarismo. Ela começa a pesquisar isso, e isso pode ter a ver com aquilo que ela tem que realizar. Então, tanto do ponto de vista da ProEx, ela tem que fazer pode ser que ela tenha que fazer algum tipo de ressarcimento, né, de erros do passado, justamente por causa desse traço. Esse traço não nasceu nessa vida, né, com certeza. Então ela pode ter, aí de onde eu estou querendo dizer, para a pessoa tirar a pista do autoconhecimento, para saber o que tem que fazer. Então ela vai ter que fazer a reciclagem. Esse é um caso. Esse é um aspecto. Agora o outro é o que ela tem que fazer. Aí depende de cada pessoa. Ela vai ter oportunidades na vida dela, com certeza, onde ela vai poder manifestar, tanto para fazer ressarcimento, como para se manifestar da forma mais correta, não para cometer os mesmos erros que ela porventura tenha manifestado antes, no passado ou até mesmo nessa vida. Estou dando os exemplos bem práticos e algumas coisas até baseadas na minha própria experiência, né? Aí está a essência do processo, dessa ligação entre Recim e ProEx. Vou dar um outro exemplo. A pessoa tem dificuldade do processo do perdão. Ela tem aquela síndrome justiceira lá. Acho que o erro dos outros é imperdoável. Ela pode ser até perdoadora consigo mesma, mas às vezes com os outros ela é imperdoadora. Sendo que o adequado seria o contrário, né? A pessoa ser auto-imperdoadora e hétero-perdoadora. Mas vamos pegar esse caso para a gente estudar. A pessoa tem dificuldade com o perdão, processo de perdoar. Aí depende da situação, mas com certeza o perdão é o que? A pessoa se sente ofendida com algum processo que outra pessoa fez, ela tem aquilo como uma ofensa, alguma coisa nesse sentido. E ela pensa mal da outra pessoa. Então o perdão parece uma coisa de abrir mão, né? Ela fala assim, não, eu vou abrir mão desse processo, deixa para lá e tudo bem. Mas aí tem um processo de reciclagem. Ela não vai conseguir fazer um perdão autêntico se ela não ter algum processo, alguma coisa vai cair a ficha na cabeça dela, ela vai ter algum entendimento, o entendimento vai ser superior do que o que ela tinha antes, e esse entendimento vai fazer ela pensar, bom, aquilo não é bem uma ofensa. Ela começou a ver diferente. Fulano fez isso comigo porque ele fez por maldade. Ela estava pensando assim, vamos dizer. Vamos pensar, né, como hipótese. Aí ela passa a pensar, não. Vai ver que essa pessoa, outra pessoa, tem algum tipo de problema que faz com que ela cometa esse erro e por acaso eu fui atingido com esse erro. Aí então teve um incremento no entendimento dela. E ela abriu mão, mas ela abriu mão não porque ela desconsiderou, quer esquecer aquilo. Ela passa a ver que aquilo não era um problema que ela estava pensando, o negócio é diferente. E se ela aprofundar mais ainda, ela vai dizer, então quer dizer que aquela outra pessoa tinha um problema, e aquilo que fazia ela cometer esse erro. E agora eu posso ajudar ela de alguma forma? Aí inverteu tudo. Ela passou do processo de ser vítima de um determinado algoz e agora passou a enxergar. Aí ela passou pelo processo de entendimento. Aquilo não é bem assim. Aí a cosmovisão aumentou. Aí ela teve uma reciclagem. E aí ainda passou por uma segunda etapa. Ela analisou a possibilidade de talvez poder ajudar aquela pessoa que ela acha que estava ofendendo a ela mesma, né? Então aí sim é uma reciclagem ainda maior, é um outro nível já.
Nesse exemplo tem uma inversão total. Antes ela estava sendo reativa, né, e negativa com a outra pessoa, e transformou aquilo numa postura totalmente positiva, interassistencial, que é bem importante. Aí pode ser que nesse processo todo ela esteja, por exemplo, na sala de aula. Um empreendimento da ProEx dela pode ser a docência, e isso pode acontecer numa sala de aula. Então aí casou tanto a programação existencial como o processo da reciclagem. E essa reciclagem teve um incremento no entendimento da pessoa. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta da Vilma, eu vou ler aqui a pergunta para poder responder. Vilma Lira, né? Suponhamos que a pessoa quer fazer uma reciclagem, está para dessomar, ela sente isso e se determina na próxima ressoma reciclar. Isso pode acontecer? Você pode programar, mas para que deixar para a próxima vida uma coisa que você pode fazer agora, né? Eu acho prejuízo, não seria uma boa técnica. Agora, se a pessoa sente que está próxima de dessomar, vamos supor que isso seja verdadeiro, que ela tenha pouco tempo, né, em resumo. Mas você pode fazer o melhor possível dentro daquele pouco tempo que ela tem disponível. Essa história de ficar deixando para depois é um problemão isso. Porque depois pode ser que a gente não tenha as mesmas oportunidades, não tenhamos os mesmos colegas evolutivos, né? O cenário pode ser diferente, os ingredientes podem ser diferentes. Agora, se você já identificou um processo da reciclagem nesse momento, com certeza você pode fazer alguma coisa a respeito já, agora, a qualquer momento. Então é bom às vezes aprofundar aí, não deixar a coisa para depois não. E outra coisa, não sei se a pessoa aí está perto, hoje o povo está vivendo bastante, né? O Valdo fala isso direto, o povo está vivendo 100 anos, às vezes a pessoa não está perto de dessomar também. Às vezes uma reciclagem tem um processo interessante, tem a ver com a ProEx, né? Às vezes a pessoa está meio entregue às baratas, está achando até que vai dessomar, mas ela faz uma reciclagem ou faz uma virada de mesa e aquele negócio é bem sucedido. Os amparadores, até o evolucionário pode dar uma olhada naquilo e falar assim, essa pessoa, vou dar uma moratória para essa pessoa. Isso pode acontecer. Então às vezes a pessoa ganha um novo gás ali para poder fazer mais coisa. Então nunca se sabe, vale a pena investir. Aquilo que puder ser feito agora, já faça. E isso tem muito a ver, a gente pode, mesmo que a gente tivesse um dia de vida, muita coisa é possível fazer. Você pode ter o contato com uma pessoa e perdoar ela. E isso acontece aí nos vários cenários de dessoma. Existe todo um teatro que se forma, onde as pessoas se encontram, aquele processo de reconciliação estava pendente, muita coisa acontece ali. Que resolve, ajuda, andou para frente, andou alguns passos adiante. Houve evolução, houve reciclagem. Então a minha opinião que eu dou aí para a Vilma é essa, Vilma, aquilo que você puder fazer já, faça. Pode não ser aquilo que você acha que é o 100% tal, mas já toma alguma providência. Porque na próxima vida o cenário é completamente diferente. É melhor fazer alguma coisa agora do que deixar para depois. Agora, o que pode acontecer? Pode, a gente tem reciclagem que não vai dar para fazer agora, mas aí é outra coisa. Isso aí foi muito bem planejado, né? A gente conversando lá, quem dera a gente lembrasse os detalhes, mas a gente fez uma conversa lá com o Evoluciol, planejou, ele deu os palpites lá, com uma visão de conjunto muito grande, e aí o processo é possível, é viável. A ProEx, uma das leis da ProEx é ela é factível com folga para aquela pessoa. Tem até uma margem de segurança ali. Então sempre dá tempo de fazer. Ela está comentando aí que é isso que estou perguntando. Pode acontecer sim. É deixar... não é que você... Se você identificou, você pode fazer alguma coisa a respeito. Isso é uma coisa. Agora, o que eu estou querendo dizer também é que a gente não vai fazer todas as nossas reciclagens numa vida só. Isso não dá. Pode ser que a gente vai começar a mexer em umas coisas agora e vai demorar um tempo para aquilo se consolidar, né? Algumas vidas. Mas independente disso, a gente já pode começar. Porque se não começa agora,
em algum momento tem que começar, mesmo que se consolide daqui 10 vidas, mas quanto antes você começar, melhor. Se a sua pergunta é essa de ter coisa que vai ficar, tem. Mas o completismo aí já é uma grande coisa, né? Que é o processo dessas... O completismo, eu dei a ideia lá, você pode analisar como um empreendimento, aquilo que você tem que fazer, e por trás, na mesma moeda, né, tem as reciclagens que são implícitas e necessárias para poder conseguir fazer aquele empreendimento. Essa é a ideia. Ok? Então, eu já falei bastante aí dessa questão de Recim Proex. Eu acho muito interessante essa coteja, essa relação, né, essa comparação aí das duas coisas. Não tem como a pessoa só vir fazer um trabalho, terminou, realizei o trabalho, beleza. Mas você mudou, você mesmo, você é a mesma pessoa, exatamente a mesma coisa, então tem alguma coisa errada nessa Proex, se a pessoa pensar assim, né? Essa talvez seja o ponto principal que eu quero trazer. E é um negócio muito inteligente, se a gente pensar do ponto de vista do mecanismo evolutivo, né? Como que a gente faz um empreendimento, um projeto, uma missão, um trabalho, geralmente, a maioria das vezes, né, quase sempre, tem algum componente maior ou menor grau de interassistência. Então você faz um trabalho de ajuda aos outros. Agora, para fazer esse trabalho, vai ser preciso que você faça algumas reciclagens, ou seja, vai ajudar você mesmo. É um processo extremamente inteligente. Então eles conseguem fazer duas coisas. Você vai evoluindo e ao mesmo tempo vai ajudando os outros que vão evoluindo também, e todo mundo vai se puxando para cima, né? Que é justamente o processo evolutivo, a interassistencialidade. A Vilma está agradecendo e eu que agradeço, Vilma, pelas perguntas. Quem quiser fazendo perguntas, fica bem à vontade aí. Eu vou passando agora então para esse tópico, o terceiro tópico aí, depois a gente pode ficar fazendo mais comparações e voltando a algumas coisas, mas é esse que eu chamei entre a conscienciometria e esse senso de orientação proexológica. Esse senso de orientação proexológica, eu dei esse nome aí, não sei se a Apex talvez tenha alguma coisa mais técnica aí, mas é aquela sensação que eu estou querendo dizer de a gente saber se está indo na direção certa. Isso às vezes até é causa de algumas crises de crescimento da pessoa, tá? Mas o que eu tenho que fazer? Será que eu estou fazendo está certo? Era isso mesmo? Aí tem várias coisas, né? Vamos analisar junto aí. Eu trouxe algumas questões para a gente debater. Essa questão do que a gente tem que fazer, esse senso de orientação, tem um negócio um autodesconfiômetro, vamos dizer assim, né? Não é um órgão físico, mas parece que ele existe mesmo. A pessoa tem a sensação se ela está fazendo as coisas certas ou não. Existe um mecanismo de feedback que a gente tem isso. A gente sabe, tem aquela sensação, eu não queria estar fazendo isso. Pode estar num emprego e não estar satisfeito. Pode estar numa cidade e não estar satisfeita. Aí tem que ver, tem um desconforto, tem que aprofundar nisso. Às vezes não necessariamente precisa da pessoa mudar de cidade ou mudar até de parceiro. Às vezes está se apresentando um desafio ali para ela encarar. Mas eu estou chamando a atenção para o próprio mecanismo. A gente tem uma sensação íntima de que está positivo ou que está negativo. Esse desconfiômetro que eu tô falando, essa sensação íntima, ela tem muito a ver com a bússola nossa. Quer dizer, se a gente está se sentindo que está meio estranho, o negócio está desconfortável, está negativo, então quer dizer que tem que ajustar a rota. Se continuar ali, vai cair lá no final, o destino, né? O destino final lá, onde a gente vai chegar, não vai ser aquilo que a gente queria. Que tem muito a ver com o processo da Melin, que estou falando. A Melin seria isso assim, já ao extremo, né? A pessoa já deixou o negócio caminhar bastante. Então ela está com aquela insatisfação íntima. É a melancolia, que pode se deixar a vida inteira assim, vai virar a melex, né? Que é a melancolia extrafísica, que é a pior. Que aí você vai ver que você não foi bem sucedido.
nem na programação e, consequentemente, nem nas reciclagens que tinha que ser feito. Então, tem esse desconfiômetro. Agora, como é que eu chamo e como é que eu tenho procurado usar, e aí pelo viés da conscienciometria, é como eu faço a analogia, por exemplo, tanto com carro ou com avião. Você tem as medidas, os instrumentos de medida. Lá no carro tem o painel a gasolina que está lá, a sua velocidade. Então existem indicadores que você tem que ficar de olho, porque senão você não consegue chegar lá no destino que você quer chegar. Hoje a gente pode até inserir ali o GPS, que ajuda mais, que tem mais um senso de navegação, tem mais a ver ainda com a Proex. É um senso de orientação. É para onde que eu vou, né? Os mineiros falam lá para onde que eu vou, né? Onde que eu tô, para onde que eu vou. A conscienciometria ela mostra bastante isso, o onde que eu tô, onde eu estou. A medida, todas essas medidas aqui, essas variáveis que eu objetivei, coloquei uma nota aqui, é onde que a pessoa está no momento. A programação existencial final lá, o resultado é onde você quer chegar. E aí tem esse trajeto. Esse senso de orientação é nesse caminho de uma coisa de agora até o final da vida com a programação, para a gente ser completista. É esse ajuste que a gente tem que ir fazendo conforme as circunstâncias. E também a sensação, se sair um pouco da rota, alguma coisa tem que me avisar que isso está saindo da rota, ou se eu estou muito para a direita, muito para a esquerda, estou fora do caminho, não, estou na linha central, é a pista principal, é por aqui mesmo, posso acelerar e ir embora por aqui mesmo. Então essa é a ideia da conscienciometria. A conscienciometria tem esses indicadores, e esses indicadores ajudam a gente a ter essa noção de onde a gente está, se a gente está indo no caminho correto. É como se fosse o painel. Estou dando essa analogia do carro. A do avião é mais interessante ainda, porque o piloto de um avião, imagina um piloto fazendo um voo à noite, às vezes até com a chuva. Os sentidos humanos do piloto, ou seja, visão, audição, não ajuda em nada no processo da navegação do avião diretamente. Ele não tem noção nenhuma como ser humano da altura que ele está, da velocidade que ele está, na direção que ele está indo, e por aí vai. Tem um monte de variáveis que ele tem. Ele não consegue, os sentidos humanos não foram feitos para isso, ele não percebe nada. Ele às vezes não sabe nem se está de cabeça para baixo. Conforme a velocidade do avião, ele está de cabeça para baixo e o piloto nem está sabendo. Para isso tem os instrumentos. Os instrumentos são para captar essas medidas e aí mostra para o piloto. Aí sim, ele vai usar a visão ali, mas estou querendo dizer que não é diretamente. O avião eu gosto mais dessa analogia porque consciencialmente é mais complexo ainda. As coisas são mais abstratas ainda. O modo de funcionar da consciência internamente, intraconsciencialmente, é um processo bem mais complexo. A gente não vê a máquina funcionar, vamos dizer assim. A gente não tem acesso direto pela visão sobre o que está acontecendo. E outra coisa, não tem um instrumento aqui na minha frente falando assim, bom, você está a 110 por hora em direção à sua programação especial, tá tudo correto. Não existe isso. Existe sim, aí que eu estou falando, esses instrumentos, a conscienciometria, a Proex e várias outras técnicas, fariam esse papel. Por isso que eu estou fazendo a analogia. Continuando nessa da aviação, os sentidos humanos não deixam nenhuma pista para a pessoa. Ele não sabe nem se está de cabeça para baixo, nem se está indo na direção certa. Precisa dos instrumentos. A partir dessa analogia, eu acho que tira a ideia principal do que eu estou querendo dizer. Esse cotejo entre a conscienciometria e o senso de orientação proexológica. Então você é como se fosse, né, vamos dizer assim, um veículo, né, um avião, indo em direção a um objetivo, a seu completismo existencial. É aquilo que você tem que fazer, a sua programação. E a conscienciometria, como a gente sabe que nesse percurso nós vamos ter que fazer muitas reciclagens, então a conscienciometria funciona ao modo do painel de instrumentos que vai indicando a nossa direção e tudo mais que a gente precisa. Aí são outras variáveis, né? Por isso que eu chamei isso de senso de orientação proexológica.
A gente não precisa medir altitude, velocidade, direção, etc. Mas a gente precisa saber, por exemplo, em relação à nossa ProEx, a gente já tem uma noção do que a gente tem que fazer. Eu gosto de separar assim, os indicadores. Tem o mais simples, são indicadores de segurança. Por exemplo, o nível de combustível lá do carro. Se acabar, o carro vai parar. Então você tem que, quando tiver num certo ponto lá, você tem que parar e abastecer. Do mesmo modo, pela conscienciometria, tem alguns indicadores que eu considero como de segurança, do próprio soma, por exemplo. Vou dar alguns exemplos. O sono, ou seja, dormir, né? Sono, sexo, exercício físico, alimentação. Só para falar 4 aí que eu considero assim, indicadores de segurança. Aqui que você tem igual a gasolina do carro, não pode deixar acabar. Não pode abaixar de um certo nível, senão complica a sua vida. Esses indicadores são bem interessantes. Agora, a gente precisa ficar ligado nisso a vida inteira. Todos os dias tem que passar por esse processo. Infelizmente, a gente tem que cuidar do soma, né? O soma dá um trabalho danado. Então, até que a gente vira consciência livre, vai aí alguns milênios pela frente, a gente vai ter que cuidar do soma todo dia. Então, a gente vai ter que dormir todo dia, numa certa quantidade, numa certa qualidade, que aí vai depender de cada um. Mas vai ter que dormir e vai ter que se alimentar. E por aí vai, exercício físico, sexo, tudo faz parte aí da vida intrafísica. Então, esses são indicadores de segurança. Só para pegar um exemplo bem básico, mas esse básico, se não existir, se não for cuidado, pode dar processo, pode comprometer uma programação toda. E inclusive deve ser uma coisa muito comum, a gente já viu muitos casos, a pessoa dessoma antes da hora, ou pega uma doença, ou a própria doença não mata a pessoa, mas complica o rendimento dela, e ela não consegue fazer a ProEx ali de um nível que seria o ideal. Então, separando esses indicadores, eu chamei de segurança ou de básicos, esses testes somáticos mesmo, e depende a pessoa pode ter que fazer reciclagem por aí. Ó. O próprio indicador já mostra, a pessoa tem 5 anos que não faz exercício físico, ela deve estar sofrendo as consequências e nem está percebendo, mas se ela começar a fazer, ela vai ver que o negócio funciona. É um processo cerebral que é indispensável. E outra coisa, é o resto da vida, né? E é o resto das vidas também. Não só nessa. A próxima também a gente vai ter que fazer tudo de novo. Os cuidados com os somas, né? Os outros tipos de indicadores que eu chamo aqui é os indicadores de performance. Isso tem a ver lá com os processos de reciclagem, mas aí já é uma coisa mais que você quer incrementar. Tem esse da gasolina lá que você não pode deixar acabar. Aí tem a velocidade, por exemplo, você pode aumentar a velocidade, pode aumentar a sua produtividade. Esse, aqui fazendo analogia com o carro, tem o limite margem de velocidade. Aí a gente abandona a analogia. Aqui na evolução, a gente tem o nosso próprio fôlego, mas isso esse tipo de indicadores que eu estou chamando de performance, você pode procurar ir aumentando, mesmo que não tenha nada te prejudicando ainda. Porque lá no do soma, se você não faz exercício físico, vai prejudicar o seu soma e vai ficar cada vez mais óbvio isso. Agora um indicador de performance, por exemplo, a sua performance intelectual, você quer escrever, igual o povo está fazendo aí, algumas pessoas, vai fazer um verbete por mês. Ela estabeleceu que para a vida dela dá para fazer aquilo e seria coerente com as condições dela. Então é um verbete, aí tem um indicador bem objetivo, né? Um verbete por mês, que seja 2 por ano, cada pessoa vai fazer a sua, né? Mas a performance é isso, ela vai acompanhar. Então esse ano eu vou fazer só 2, num ano inteiro, 1 por semestre. Mas o ano que vem eu vou fazer 4, 1 por trimestre, vamos dizer assim. Então aí ela já está fazendo um ajuste fino, é um indicador de performance. Isso porque ela identificou antes que o processo da escrita, da publicação, da exposição, da autoexposição das ideias dela, do autoposicionamento, ela identificou que isso é importante, faz parte da vida dela, faz parte da programação. Então aí agora começa a mexer na performance. Essa é uma performance intelectual, vamos dizer assim, é a produção intelectual dela, que também não se sustenta sem reciclagem. Tudo que a gente faz na conscienciologia, a gente tem que ter uma sustentação
pragmática, né? Teática. Você não pode ficar fazendo muita teoria e ficar falando que isso não reverbera para ninguém, a gente falar só de teoria. Então tem sempre aquilo que dá sustentação para o que a pessoa está falando, é se ela já vivenciou alguma coisa de reciclagem. Então esse é um exemplo de indicador de performance que eu falo. E isso é a mesma ideia, ela vai colocando ela mais próxima àquele senso de orientação praxeológica. Então ela pegou esse indicador de quantos artigos, quantos verbetes, ou quantos livros, ou vai escrever tantos capítulos durante tanto tempo para chegar no livro. Isso aí vai mostrando para ela a indicação do caminho da ProEx dela. Se ela está alcançando. Então ela finalizou o verbete, apresentou, beleza, fez lá o livro. Isso ela andou para frente do ponto de vista evolutivo e ela avançou do ponto de vista da realização da ProEx. E essas coisas todas que a gente está falando são bem objetivas, ela pode ser medida. Eu escrevi um livro, aquele tal, ele passou pela revisão da edital, então vai ter algum nível ali meu de reciclagem, de autoexposição, de um monte de coisa. Então, contou, aquilo ali conta. Você vai objetivou o processo. Então você mediu um livro, pronto, saiu. Agora o verbete é a mesma coisa, é um por mês, é um por trimestre, é um por semestre, é um por ano, é alguma coisa. E você vai incrementando a sua performance naquela área. Pode ser a área intelectual, a área comunicológica, a pessoa pode, vou apresentar o verbete, já pega várias coisas, intelectual, de comunicação, e a parte energética, tem um monte de coisa em jogo. O ideal é a gente ir levando tudo isso direito, né? Às vezes uma atitude que ela faz vai contar tanto o processo do indicador, por exemplo, intelectual, como num processo de comunicação ou de presença energética, força presencial, de um monte de coisa, de autoposicionamento, tem um monte de coisa envolvida. Às vezes, para uma pessoa que tem dificuldade de autoexposição, ela ir lá e apresentar o negócio na frente de todo mundo vai ser um baita desafio, talvez mais importante do que a própria produção intelectual do verbete em si. Mas às vezes pode ser mais valiosa para uma pessoa a autoexposição. E ela vai medindo. A ideia geral desse cotejo entre conscienciometria e o senso de orientação proexológica. Eu falei 2 tipos de indicadores, né? Então a pessoa vai medindo as coisas. O conscienciômetro ele mede. Isso ajuda muito, porque torna objetivo as coisas. E essa objetividade, ela ajuda muito a gente a ter esse senso de orientação. Se nós estamos no lugar correto, se estamos indo para o destino correto, né? Para a meta lá, o objetivo que a gente quer alcançar. Que aí são esses indicadores. E esses indicadores eu gosto sempre de lembrar de um cientista aí da ciência convencional, Lord Kelvin, né? Kelvin, que é o mesmo que deu origem ao nome aí do processo da temperatura. Que aí tem a temperatura pode ser medida em Kelvin. Tá, mas esse cara falou o seguinte, que não se pode melhorar uma coisa que você não consegue medir. Aí tem que ver se vocês concordam com isso. Eu acho bem interessante. Eu não só concordo, como acho que se aplica à consciência também. Você não consegue melhorar uma coisa que você não consegue medir. Se a gente pensar e analisar se tem lógica, eu vejo a lógica pelo seguinte, porque se você nem mediu, não fez algum mecanismo de medida, não precisa ser com a régua ou com o termômetro, mas se você não fez uma avaliação, de alguma forma fez uma medida do tamanho do problema ou da situação, você não vai conseguir incrementar aquilo, passar para um nível melhor, porque você nem viu em que nível que estava, como é que vai melhorar? Então essa expressão eu acho bem interessante aí para fazer esse cotejo. Não se consegue melhorar uma coisa que não se pode medir. E medida não precisa levar ao pé da letra. Eu estou dando alguns exemplos bem objetivos, mas esse do autoentendimento, da autoinvestigação, e a gente conseguir objetivar mesmo os processos subjetivos, isso é uma medida já. Isso ajuda bastante. Então, moral das histórias, se esse raciocínio estiver correto aí do Kelvin aí, a gente aplicar ele à consciência, a gente não pode melhorar uma coisa que não pode medir.
Então, quer dizer, a gente não pode melhorar uma consciência se a gente não mede. Melhorar é a mesma coisa que evoluir. Então, não tem como a gente evoluir sem fazer essas medições. O raciocínio, se a gente aceitar essa premissa, né, como lógica, analisando, a gente chegaria a essa conclusão, a um silogismo, né? Então a gente não tem como evoluir sem fazer essa autoobservação, essa medida, que é essa objetivação, e aí sim a gente vai incrementando. Aí por isso que eu chamei a atenção antes, tem coisa que você vai melhorando a sua performance. Tem coisa que é um mecanismo de segurança, você tem que manter o soma funcionando e ativo, tem que alimentar, tem que deixar dormir, aquela história toda. Mas isso também você pode medir. Mas é um processo mais... não tem como ir melhorando muito. É mais de manutenção. Tem as medidas de manutenção, essa que eu chamei de segurança. Essas medidas de performance, que é uma coisa que você ainda está começando a fazer, mas você quer melhorar naquilo. E você pode criar outros indicadores que são desafios que você ainda nem fez. Na conscienciometria a gente chama lá, são os trafais, né? São os trafores que você ainda não tem. Tem traços, os trafares, né? Os negativos, nossos defeitos, os trafores, nossas qualidades, e os trafais, os traços faltantes, que sempre são trafores, né? Trafores que eu ainda não tenho. Você pode fazer indicador para isso também. Aí vai ter mais um processo de autoenfrentamento, de autoposicionamento, e por aí vai. Eu estou vendo aqui outra pergunta da Vilma, que seria bom nomear um observador. Ou, se eu entendi a sua pergunta, um observador externo, você pode ter ajuda externa sim. Agora, você tem que ir caminhando ao longo do tempo para você ir qualificando a sua autocrítica e você mesmo fazer esse acompanhamento, vamos dizer assim. Mas é bem interessante, principalmente no início, a gente entrando na conscienciometria, fazendo conscienciograma, mesmo que você mesmo vai fazer a medida, você pedir uma pessoa para te dar o feedback, uma visão, alguma coisa que você não está enxergando, aquela história, né? A gente sempre tem distorções cognitivas e uma visão externa ajuda a gente a solucionar essas distorções. E aí, quanto mais realismo, melhor. Isso sempre vale mais a pena. Agora, essa da ajuda externa, por esse lado aí, você já comentou, então por aí sim é bom ter essa ajuda externa sim. Agora, e aí a gente vai caminhando para a gente mesmo, qualificando a nossa autocrítica e fazendo as nossas próprias medidas. E por aí vai. Com o tempo a gente vai ficando um pouco mais esperto e, na verdade, todas as circunstâncias, mesmo que uma pessoa não te dá um feedback direto e explícito, você pode ficar ligado, você pode extrair feedback indiretamente, que é um pouco desse desconfiômetro também, né? Você mesmo faz a medida. Aqui tem um exemplo bem simples, ó. A gente apresenta na tertúlia ou até aqui nessa conferência online, isso aqui fica gravado. Depois eu posso assistir sozinho lá e fazer a minha auto-pesquisa. E aí é um processo bem interessante, porque eu vou fazer um consciente cobaia meu mesmo. Aí eu posso ver minhas manias e o meu jeito de falar, o encadeamento de ideia. Aí eu mesmo vou fazer o processo da medida. E eu posso sair daqui, vocês mesmos podem me dar um feedback. Ó, você fala muito assim, ou você fala assado, ou tem muito sotaque mineiro, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou eu não entendi nada desse negócio que você falou. Aí eu posso receber esse feedback diretamente. Depois eu posso fazer a gravação. E a gente pode ver com o tempo que a gente pode pescar feedback, mesmo que a pessoa não deu. No processo energético, parapsíquico, ou se aquela sensação que você teve. Ali você está naquele processo lá do medir e mudar. Você está sempre medindo. E a gente acaba pegando gosto e gostando de tanto de medir como de reciclar. As duas coisas são prazerosas. Existe até um verbete que é reciclagem prazerosa, né? Eu estou vendo aqui o texto da Vilma, lá, muita coisa hoje eu já percebo quando comenta, exatamente, a gente vê a hora que a gente é. Esse quer dizer que a sua autocrítica está boa.
E esse negócio vai só aumentando em termos de quantidade e qualidade. Aí você vai vendo erros cada vez mais sutis. Até chega um ponto que você não vê erro, mas você começa a ver oportunidade de melhorar do mesmo jeito. Tudo é evolução. A gente começa lá, uns erros mais crassos, aí vai diminuindo, aí chega num ponto que não é erro mais, mas eu posso melhorar aquilo e o negócio vai render mais. E muita coisa de muitos anos passados cai a ficha. Exatamente, esse processo de cair a ficha na consensiometria é muito comum. A Consys é uma distribuidora de fichas importante aí no mercado, vamos dizer assim, né? Fazendo a analogia. Porque a pessoa consegue, pelas essas técnicas que a gente usa, o consensograma, a pessoa ali nos debates, nos cursos, com 5 e tudo mais, a pessoa vai começando a cair as fichas. Cair ficha é o quê? É você montando o próprio quebra-cabeça pessoal, né? E aí, por isso que eu acho sempre importante o feedback externo, principalmente no início. E às vezes a pessoa te dá um feedback que era uma peça-chave naquele quebra-cabeça. E às vezes é uma peça central que ela une um grande cenário. Aí você tem uma visão panorâmica, assim, agora eu entendi por que isso acontece, por que aquilo acontece, por que aquilo outro acontece. Que é o processo de cair a ficha. Eu já recebi um feedback ali, ó, que a pessoa percebe o sotaque do mineiro. Eu agradeço. Eu não consegui me livrar dele ainda, mas a gente vai conseguir. Ali o Antônio Carlos está comentando o seguinte: após iniciar a TENEPS, a percepção das minhas falhas ficaram just in time, exatamente, em cima do lance, né? A TENEPS é um ajuste muito interessante, que aí entra o processo multidimensional e aquela dedicação diária lá, por aí vai. E a nossa percepção vai ficando cada vez mais aguçada. E aí você leva, tem até um processo mnemônico, na minha opinião. Você está vivenciando aquele processo da TENEPS e você leva aquilo no seu dia a dia. Como lá quando você vai fazer a TENEPS, você vai ter que fazer um balanço do seu dia, como é que você está fazendo as coisas, às vezes aquilo já fica na cabeça da gente. E aí os erros, mesmo os simples, vão ficando cada vez mais crassos, né, para o tenepsista no decorrer do tempo. E é igual aí o Antônio está falando, em cima do lance, na hora mesmo. A Márcia está comentando se precisa se livrar do sotaque. Às vezes é preciso, eu penso, por causa da comunicação. Se não atrapalha a comunicação, eu vejo que não tem problema. Mas tem um processo sutil, talvez, de universalismo. E às vezes tem gente, eu já recebi feedback que, dependendo da área da pessoa, ela tem um sotaque lá do Nordeste, por exemplo, às vezes ela não entende o do mineiro. Mas ele é de pequena monta, vamos dizer assim, né? Eu estou lendo ali agora a pergunta da Ingrid, né? Eu sinto um pouco dessa necessidade de feedback, principalmente por ter iniciado na conscienciologia recentemente. Interessante, você já iniciou recentemente e já está sentindo a necessidade de feedbacks, já é um avanço interessante. E aí eu reforço a ideia, é isso aí mesmo, precisa ter o feedback. Agora, se você não tem, não sei que cidade que você está aí, não tem ninguém, nenhum curso, se você tem algum curso, a palestra, alguma coisa que você pode participar, por exemplo, agora mesmo você acabou de participar, e eu já te dou um feedback. É importante participar, que a hora que você entra, você se expõe. Aí várias pessoas vão saber que você existe, vão pegar alguma coisa do seu temperamento, do seu jeito de funcionar, e por aí vai. Então a autoexposição, onde você tiver chance, você já entra. Mesmo que a pessoa não te dê um feedback explicitamente igual eu estou te falando agora, mas você pode, você mesmo, analisar o processo, né? Agora, nos cursos da conscienciologia, você participa, sempre tem algum momento de debate, algum momento de troca de ideia. Aí você entra também, às vezes se expõe, que você vai receber o feedback. Agora, o feedback tem um negócio bem interessante aqui, em quem investir nisso, existe, vamos dizer assim, uma regra. A gente não existe uma lei que a gente tem que receber só feedback cosmoético, não. É bom a pessoa pensar nisso, porque você pode receber qualquer tipo de feedback, e isso é interessante.
Isso, eu estou falando isso para a pessoa não levar para o lado do psicossoma. Porque você pode receber um feedback negativo, ele pode ser verdadeiro ou não. Vamos supor que ele seja negativo e seja errado. Então quem está errado é outra pessoa. Mas você não pode brigar com isso. Você pode desconsiderar, pode administrar ali conforme a situação, fazer uma paradiplomacia. Mas é só para deixar claro que feedback de todo jeito é bem-vindo. E isso aumenta o nosso senso crítico, autocrítico e heterocrítico. Às vezes a pessoa vem xingar a gente, aí você vai analisar, não. A pessoa está me xingando, então quer dizer que eu fiz o meu serviço certo. Porque era isso mesmo que tinha que fazer. Eu queria era... Se você fez um atares, você causou algum desconforto. É só para a gente ficar ligado. A gente não vai receber só elogios. Tudo é valioso. A gente pega tudo, analisa, tem coisas que a gente descarta, tem coisas que a gente aproveita, tem coisa que a gente deixa em stand-by porque ainda não entendeu, não sabe, por aí vai. Agora eu vou ler ali a Carla. Eu também, depois da TENEPS, o processo de transparência é total. Quando me vejo pensando mal, na hora vem minha autorreflexão de como estou agindo. Exatamente. Quer dizer que você está conectada. A consciência ela é única, né? Então ela faz lá o trabalho da TENEPS e no dia a dia tem as manifestações. Por isso que eu gosto de chamar, para mim tem um detalhe sutil aí de memória. A memória é bem importante nisso aí. A gente leva para outros momentos da vida esses princípios, né? Alguma coisa que a gente está mexendo, principalmente se está muito ali em cima do lance, aquilo ali vai chamar a nossa atenção. Bom, eu estava pensando nisso ontem, estou tomando cuidado com isso e o negócio está acontecendo agora. E é assim que a gente melhora a nossa performance em várias coisas também. Com o tempo a gente vai conseguindo identificar as coisas com mais antecedência. Antes você erra. Por exemplo, você está no trânsito, aí o cara te dá uma fechada e você xinga o cara. Isso aí é errado, é um pato pensene. Aí você começa a estudar, aí você já começa a ver antes, não, que o cara fez uma besteira, eu não xinguei, mas pensenizei. Já deu um passo, né? Aí lá pelas tantas você consegue entender o processo, ver que tudo isso é errado, aí você nem penseniza, até chegar num ponto que você está jogando energia boa para o negócio funcionar bem. E a gente vai com o tempo se pegando cada vez com mais antecedência. E isso vai sedimentando, vai segurando. Esse é o processo de reciclagem que tem, para mim, tudo a ver, quase um sinônimo de também aprendizado. Né? Tem coisa que a gente tem que aprender a fazer. A gente aprendeu errado, agora tem que desaprender e aprender o correto. O Antônio fala ali que a Recim tornou-se obrigatória. É um obrigatório a própria pessoa falando para ela mesma. Né? É assim, eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo que ele está falando. A pessoa vê a necessidade. Talvez isso aí tenha a ver com uma coisa que tem se falado muito ultimamente. Eu ainda não estou muito por dentro, mas é a questão do autoabsolutismo. A pessoa está bem definida e bem resolvida consigo mesmo. É isso que o Antônio Carlos está falando ali. A Recim tornou-se obrigatória. Eu acho que a ideia vai por aí. Agora, deixa eu ver se mais é pergunta. O assunto ali, a Amélia, o assunto é novo para mim. Por onde começar? Qual curso fazer primeiro para entender do assunto? Bom, se você é nova em tudo, na conscienciologia em geral, você pode começar com, por exemplo, aquele livro que chama Nossa Evolução, ou procura aí, não sei que cidade você é, mas procura algum curso do IIPC. IIPC. O IPC hoje ele está bem com foco nessa questão de cursos de entrada. Você pode começar, como é que eu fiz? A gente vai participando de palestras gratuitas, porque aí você percebe melhor as coisas, vê se é por aí mesmo que você quer ir, e depois tem os cursos mais básicos, talvez seja o CIP, que é o curso integrado de projeciologia. Se não tem na sua cidade, é até por aí. Agora, se você está falando que é iniciante em termos de conscienciometria, se você não mora aqui em Foz, é um problema, porque os cursos hoje da Consci... ela está respondendo aqui que é de Curitiba. Curitiba é tranquilo, você está numa capital, lá tem muita coisa. Tem coisas do IPC, se você é iniciante na conscienciologia. Iniciante em tudo. Bom, beleza. Então agora ficou mais claro.
Então o melhor caminho para você aí é pegar os livros mais básicos, esse por exemplo da Nossa Evolução, e fazer os cursos do IPC. A Sabrina está comentando aí da Apex, hoje em dia tem muita coisa online, né? Aqui essas conferências da Apex, você participar sempre. A Consus também faz uma conferência, mas é uma vez por mês, no último domingo de cada mês. Aí sim a gente só faz bem especificamente em cima da nossa especialidade, né, da conscienciometria. É sempre um voluntário da Consus. Existe a tertúlia pela internet, né, transmitida online, que é com o professor Walter, você já deve estar acompanhando alguma coisa. tertulia.org.br. A Consus é consus.org.br, a Apex está aí, apexinternacional.org. Tem muita coisa online. E algumas ICs têm esses cursos à distância. Eu acho que a Apex tem, né, que a Sabrina está comentando, e a Reaprendência, se não me engano, tem curso online também. É Reaprendentia, que escreve, né, reaprendentia.org. E fala Reaprendência, mas escreve com T. E o caminho é por aí. Eu comecei bastante por livro, e aí palestra, e fui fazendo os cursos. Agora, o que eu estou pensando no seu caso, você está bem com cara de encaixar num perfil que a gente chama de intermissivista. Você pode olhar lá no site da Tertúlia, tertulia.org.br, né, com www no início. E lá tem um teste para a pessoa ver se ela é intermissivista. Aqui lá te dá uma boa indicação do seu caminho aí, se você está achando interessante as ideias, você pode pesquisar por ali. E o que está lá é uma página de um livro que chama 700 Experimentos. É um livro bem grossão, é um tratado, né? Chama 700 Experimentos, um livro branquinho, talvez você pode... Eu também fui, depois dos livros básicos, tem esse Nossa Evolução, o que é a Conscienciologia, depois você pula para esses tratados, são os mais grandões aí, tem vários para você escolher. Esse não dá para carregar fácil não, ele é bem grandão mesmo. E o caminho é esse aí, acho que você já está participando aí, já está dentro da história. Ver essa história do intermissivista e esses recursos, hoje em dia tem muito recurso para a pessoa começar, né, com as ideias. E uma hora, já que você está chegando aí e eu estou falando aqui de conscienciometria, talvez esse tema também te chamou a atenção. É bom você pesquisar, porque se você tem interesse nessa questão da autopesquisa, tudo isso aí vai te ajudar, né? É um processo bem interessante. Eu quero aproveitar que já está chegando ali nos nossos 15 minutos, tanto aí para a Amélia, mas para um... a Márcia está falando ali o endereço, acho que os dois funcionam, mas eu quero comentar, nós da Conscius, nós vamos fazer um evento agora em julho, e eu quero comentar sobre ele. Esse evento é a primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Ou seja, a Conscius, nós estamos agora com 6 anos de vida, né, como instituição. A gente vai colocar aí para vocês o folder. Esse folder está rodando aí pelo Brasil inteiro, vou mostrar ele. A gente vai pôr ele online e eu tô com ele aqui na minha mão. Aqui ele está mais bonitinho. Aí no online ele não está dobrado, né? Aqui ele está dobrado do jeito certo. Mas a moral da história, nós estamos fazendo nosso primeiro evento de grande porte. É a primeira jornada internacional de conscienciometrologia. O slogan dessa jornada é esse aqui, ó, o caminho, aí no folder fala, é o caminho da harmonização intraconsciencial. Porque quem já tem mais experiência, mesmo quem tem esse interesse na autopesquisa, a gente percebe que acontece o seguinte: a gente tem muito conflito, autoconflito, conflito com os outros, e esses conflitos vão diminuindo à medida que a gente vai se pesquisando e fazendo as nossas próprias reciclagens. Então esse processo da conscienciometria, ele vai acabando com os conflitos. A pessoa começa a se entender. Ela se entendendo, ela se aceita melhor. Eu não estou falando que a pessoa se acomoda, ela se aceita, para de brigar com aquela situação e começa a tomar alguma atitude. E essa aceitação vai acabando ao tempo com os conflitos nossos, os conflitos pessoais. Por isso que a gente criou esse slogan da jornada, para ser bem isso: o caminho da harmonização intraconsciencial, que também tem tudo a ver com esse cotejo que a gente está tentando fazer aí com a ProEx, né?
que é aquele bem-estar íntimo, a sensação positiva internamente, que tem muito processo energético, né? Energia positiva da que a pessoa que está fazendo as coisas certas, ela sente aquilo. E tem muito a ver com a harmonização íntima. Essa harmonização que vai se exteriorizando, que é através da energia positiva. Então, nessa nossa jornada, eu estou aproveitando para convidar todo mundo. Essa jornada vai acontecer de 6 a 8 de julho, ou seja, mês que vem já, aqui em Foz do Iguaçu, ali no campus do discernimento. O nosso foco, o slogan é esse que eu falei, o caminho da harmonização. São vários temas, vários pesquisadores, com várias apresentações aqui. Vocês conseguem ver aí no... Eu vou passar para o próximo folder aqui, que ele vai mostrar ali a programação. Lá no início tem um processo histórico, é um momento muito importante para a Consciência. Nós estamos fazendo 6 anos de vida e é o primeiro movimento assim maior que a gente está fazendo de abertismo, de procurar mais as pessoas, de divulgar mais o que a gente faz. A gente sabe que tem muita gente fora de Foz do Iguaçu, fora do Brasil, no mundo inteiro, que precisa da conscienciometria e também pode nos ajudar, e a gente está querendo acessar essas pessoas. Vocês estão aí, todo mundo de alguma forma se interessou pelo tema, por isso que eu estou aproveitando para falar da jornada. A gente vai fazer o histórico todinho, o timeline da conscienciometria, aqui mostra ali todos os secretários gerais, que era bem no início. Vamos fazer essa relação com os colégios invisíveis da conscienciologia, e nós vamos reativar lá na jornada o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. Ele já existia e ficou meio parado, agora a gente quer motivar. O Colégio Invisível é bem interessante para quem mora longe, é um modo de ter um acesso mais, ficar fomentando a própria pesquisa e trocando ideia com outros pesquisadores. Para quem não conhece, esse conceito de Colégio Invisível é da própria ciência convencional, isso aí de séculos já. O pesquisador Robert Boyle que propôs essa ideia. O Colégio Invisível é aquela troca de ideias supra-institucional. Então são os pesquisadores que se encontram por um determinado interesse. É uma boa aí para quem quer acompanhar as coisas da conscienciometria à distância. Para começar, né? Hoje a maioria dos nossos cursos são aqui em Foz do Iguaçu, embora a gente queira fazer algumas coisas online e itinerantes também, né? Nós vamos ter nessa jornada também um processo bem interessante, que são os campos autoconscienciométricos, com a professora Epicom Marina Tomás. Muita gente deve conhecê-la aí pelos SCP-2. Então ela vai fazer 2 campos, né? Aqui no dia já 19, 20 horas, já no primeiro dia, se não me engano. Logo no primeiro dia já tem um campo. O primeiro dia é essa abertura, 6 de julho. No dia 7 tem um campo, no dia 8 tem outro campo. A Nina, se estiver ouvindo aí, ela me ajuda aí. Mas esse campo autoconscienciamento é um campo bioenergético com a Epicom e nós todos lá para focar no processo autoconscienciamento, de autopesquisa, de reciclagem das nossas motivações e por aí vai. E aí tem mais um monte de trabalho, apresentações. O João Aurélio Bonassi, que é um conscienciômetra aí já veterano, né, vai apresentar um trabalho dele. O professor Roberto Almeida vai falar sobre autocoerência prioritária. Esse povo aqui já aprofundou bastante na conscienciometria e eles estão compartilhando com a gente aqueles resultados das pesquisas deles, né. Tem aluna aqui, pesquisadora, que participou de vários consciências cobaias e desenvolveu ali técnicas. Ela mostra qual é a técnica que ela apresentou. Ela usou, esse caso que eu estou lembrando aqui da Valesca Ferreira, ela usou o consciência cobaia para aprimorar o parapsiquismo. Ninguém pensou nisso antes. Ela participou ali no consciência cobaia, tem o processo parapsíquico, mas ela teve essa preocupação em sistematizar, né? Em contribuir com a ciência. Tem outros pesquisadores que têm a participação devido ao consciência cobaia, são resultados de consciência cobaia. Tem a Cristiane Ferraro aqui com a análise conscienciométrica de autobiografia. Isso aqui é um processo de heteroconscienciometria, ou seja, ela está analisando um outro perfil. E vários outros pesquisadores ali. Lá no final tem o projeto Adcons, que inclusive eu estou lá no meio junto, que é o Adcons é o projeto da Conscius,
cujo objetivo é expandir o conscienciograma. Ele hoje tem 2.000 perguntas, a gente quer chegar pelo menos em 50.000. Isso aí vai demorar alguns anos, né? Mas então eu quero reforçar o convite aí para vocês para participar dessa jornada que a gente vai fazer. É a primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Para fazer a inscrição e ver maiores detalhes, é aqui na recepção do CAEC mesmo. Vocês podem ligar aqui no 45-3525-2652 ou no e-mail caec@caec.org. Como a Consciência está instalada aqui dentro do CAEC, então o contato é por ali. Eu conto aí com a participação desses todos os interessados, até para vocês contribuírem também com a questão da conscienciometrologia. A gente quer fazer esse movimento de abertismo e de buscar interagir mais com as pessoas que estão principalmente fora daqui, né? Porque a gente tem que passar algumas coisas que a gente já estudou e a gente quer aprender com vocês que estão aí. Porque essa história de autopesquisa, vocês acham que isso começou foi agora? Isso aí é antigo, né? A gente vem mexendo com isso aí há algum tempo. Quem sente alguma coisa de afinidade com essa linha aí de autopesquisa, autoinvestigação, autoconscienciometria, que tem um total efeito sobre a programação existencial, então fica aí o convite especial para a gente participar dessa jornada. A página da Consciência, a Márcia está ajudando a lembrar ali, consciência.org.br, lá tem mais informações tanto dessa jornada, que hoje é o nosso foco principal, e a gente quer essa interação aí com todos, como também tem lá os outros cursos nossos. Quem é interessado no Consciencobaia, por exemplo, que é um dos recursos mais famosos nossos aí, tem um por mês, é garantido de ter. Em algumas ocasiões a gente faz sob demanda. Por exemplo, se alguém quiser, em julho agora é férias, e alguém vem aí para a jornada, talvez por demanda a gente monte ali um Consciencobaia, né? A gente fala ali com o nosso coordenador do Consciencobaia, o João Paulo, o professor João Paulo. Conforme tem a demanda, quem tiver interesse, a gente pode talvez fazer casado com a jornada algum Consciencobaia, ou antes ou depois, ali, um dia antes ou um dia depois da jornada. Então eu estou reforçando esse convite para vocês se agendarem aí, 6 a 8 de julho. Ali estão os dados, mais informações no site da Consciência ou ali pelo contato com o CAEC, que é o telefone que eu já passei. Ali o do CAEC, a Nina está corrigindo ali, é 3525-2652, né, o DDD 45. No mais, se não tiver perguntas, eu agradeço muito vocês aí pela contribuição. A gente sempre aprende muito pelo debate, né? Agradeço a oportunidade. Vocês têm aí a chance de outros debates, tanto aqui na Apex, que a gente está fazendo uma parceria hoje, né? Eu sou lá da Consciência e nós estamos aqui na Apex. E a gente vai chamar eles lá para um debate nosso também. O nosso próximo é dia 24 de junho. Esse é específico da Consciência. E ele é tanto para quem mora em Foz, ou seja, quem quiser vir presencialmente, como quem quer participar online. E aí é pelo site da Consciência lá, consciência.org.br. Eu agradeço muito aí mais uma vez. Quem precisar de alguma coisa, nos avise. Aí vocês podem mandar aí pelos e-mails, pedir mais informação. Qualquer coisa a gente está sempre disponível. Quem tiver interesse em fazer alguma coisa para ajudar a gente a levar mais a conscienciometria, se quiser um curso na sua cidade, qualquer coisa nesse sentido, ou tem interesse em algum curso online, aí a gente está aberto a essas sugestões aí. No mais, obrigado. Depois a gente vê a gravação lá para ver se o sotaque mineiro funcionou ou não, se o pessoal entendeu. Todas as pessoas estão agradecendo aí, eu que agradeço. Um grande abraço.